Detesto a palavra sucesso. Por mim, queimava todos os livros de autoajuda. Amir Klink é um lendário navegador brasileiro que se tornou a primeira, e até hoje, única pessoa a remar sozinho pelo Oceano Atlântico Sul. Uma conquista realizada no ano de 1984. Ele cobriu incríveis 3.700 milhas náuticas em 100 dias, o equivalente a 6.852 quilômetros, usando apenas a potência de seu enorme bíceps bronzeado e, provavelmente, algum tipo de pacto de sangue com Poseidon. Durante a viagem, ele enfrentou ondas de 10 metros de altura, lutou contra tubarões com o seu remo, sobreviveu à desidratação e à insolação e fez tudo isso em um barco que foi literalmente projetado para virar de cabeça para baixo com qualquer impacto. Após concluir essa travessia, ele resolveu continuar e deu a volta no planeta com o seu veleiro 3 vezes. Numa dessas viagens, ele ficou preso no gelo da Antártica por 7 meses e a viagem durou quase 2 anos devido a isso. Em outra oportunidade, ele deu a volta ao mundo sozinho em 88 dias, escolhendo a rota mais curta, mais direta e, claro, mais perigosa, passando diretamente pelo maldito Polo Sul. Isso tudo em um veleiro que ele mesmo projetou e construiu. Durante a viagem, Amir Klink disse ter dormido em intervalos de apenas 30 minutos para não colidir com icebergs, e trabalhou sozinho, puxando cabos, içando velas e consertando o barco no meio da viagem quando necessário, navegando a viagem inteira usando apenas as estrelas como GPS. Essa é a história de Amir Klink, o navegador destemido. Amir Klink, mais conhecido como Amir Klink, nasceu em São Paulo em 25 de setembro de 1955, mas quando tinha apenas 2 anos se mudou para a cidade costeira de Paraty, que fica entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Desde muito jovem, ele aprendeu a amar o mar, e passou seus primeiros dias de vida pescando, construindo canoas, nadando e remando, basicamente fazendo qualquer trabalho que pudesse envolver estar em um barco ou na água. Ele se tornou um mestre marinheiro e remador, ganhou diversas competições por todo o Brasil e até mesmo levou seus barcos centenas de quilômetros de casa, subiu para o rio Amazonas, um lugar assustadoramente famoso, cheio de armadilhas mortais, piranhas e jacarés. Mas, à medida que seus prêmios e realizações começaram a se acumular, as hidrovias da América do Sul se tornaram cada vez mais familiares para ele, e os troféus de vela se tornaram rotineiros demais. Estava tudo muito fácil. Então, ele resolveu que seria a primeira pessoa a remar sozinho pelo Atlântico Sul, saindo do sul da África até o Brasil. Isso tudo, nesse barquinho. Este é um barco a remo minúsculo que pouca gente se sentiria seguro, mesmo remando em um lago perto de sua casa, mas ele foi além. No verão de 1984, Amir Klink, então com 28 anos, decidiu que passaria 100 dias a bordo daquele pedaço de madeira oca em mar aberto, enfrentando tempestades, ondas, calor e sol, sem a ajuda de ninguém e usando apenas as estrelas como guia. Ele equipou o pequeno barco com comida e água e o despachou para a Namíbia em um navio, e quando chegou no aeroporto, foi imediatamente informado de que havia uma chance muito grande do governo africano apreender sua embarcação, pois a Namíbia, em 1984, era um daqueles lugares onde o governo queria sempre levar vantagem financeira em tudo, e pediu uma certa quantia para liberar o barco. Ele teve que pagar, claro. Amir então rebocou o barco até a costa em uma motocicleta, certificou-se de que ainda estava com todas as peças intactas e o jogou na água, remando na costa da África no meio de uma tempestade torrencial com enormes ondas. Klink remou no horizonte,
em direção ao azul infinito que se estendia em todas as direções, e pelos próximos 100 dias não havia nada além dele, o barco, e vários calos na sua mão. Ele passou 3 meses remando ao lado de golfinhos e baleias, atravessando ondas gigantescas numa pequena embarcação. Em determinado momento Amir foi atacado por tubarões, que batiam tão forte no casco que ele teve que dar remadas em suas cabeças. Usando apenas as estrelas para navegação e sem qualquer ajuda externa ou apoio, Clink remava 12 horas por dia, todos os dias. Quando uma crosta pesada de cracas começou a crescer no fundo do barco, ele teve que mergulhar e raspá-las com suas próprias mãos, no meio do Oceano Atlântico. Amir Clink levou 100 dias e 6 horas para remar de Luderites, na Namíbia até Salvador, na Bahia, uma distância de 3.700 milhas náuticas, e quando chegou à costa brasileira, tinha apenas um pacote de bolacha e 1,5 litros de água doce. Todos ficaram admirados de sua precisão nos cálculos de suprimentos para essa viagem tão incerta, mas segundo ele mesmo falou depois: "Alguma coisa deu errado com os meus cálculos. Eu deveria ter chegado no Brasil sem nada." Foi a primeira vez que alguém remou sozinho no sul do Oceano Atlântico. Um feito realmente inacreditável, principalmente porque isso nunca mais foi feito e, é claro, ele escreveu toda a sua aventura em um livro, que se tornou um sucesso de vendas. Depois de estampar diversas manchetes de jornais do mundo, não havia muito mais que ele pudesse fazer em um barco a remo para provar o quão monstruoso era sua coragem e, claro, seus grandes bíceps bronzeados. Então ele decidiu que precisava de uma nova aventura. E assim, 2 anos depois, Clink começou a planejar sua primeira viagem à Antártida, o deserto congelado mais frio e miserável da Terra. Em dezembro de 1989, Amir zarpou, sozinho, em um veleiro que ele mesmo projetou e construiu, e passou 642 dias navegando do Polo Sul ao Polo Norte. Amir contornou a Antártica, foi para a cidade do Cabo, na África do Sul, depois se dirigiu ao Polo Norte e passou 7 meses lá com seu minúsculo veleiro preso no gelo. Durante a viagem de 7.081 quilômetros, ele trabalhou sozinho, um trabalho muito mais árduo do que você possa imaginar, e como nem mesmo levava uma âncora, não poderia parar e dormir por mais de 45 minutos, pois enquanto ele dormia, ninguém estava olhando para onde o veleiro estava indo. Ele foi de polo a polo, navegando por toda a longitude do globo, e só voltou para casa em outubro de 1991, após 22 meses no mar, e resolveu escrever outro livro, que se tornou um best-seller no Brasil. Depois disso, se casou com uma velejadora campeã mundial, teve 3 filhas, se formou em economia, fundou o Museu Nacional do Mar no Brasil, e então, passou os próximos 2 anos planejando uma nova aventura, navegar sozinho ao redor da Terra, mas desta vez, pela circunferência da Antártica, que tem cerca de 15.900 quilômetros, apenas porque estava entediado. Apesar desta ser a maneira mais curta e direta de circunnavegar o globo, não ache que é o jeito mais fácil e seguro. Essa extensão é coberta por gigantescos icebergs suboceânicos que são famosos por afundarem navios ao longo da história. Então, em 1998, Amir Clink deixou a ilha da Geórgia do Sul em outro navio que ele mesmo projetou, navegando sozinho de novo. Ele deu a volta ao mundo em apenas 88 dias de navegação extremamente desafiadora e ultra perigosa por uma das águas mais terríveis e congeladas da Terra, cruzando os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico, cobrindo 14.000 milhas náuticas, ou seja, quase 26.000 quilômetros, e se divertiu com pinguins e focas. Alguns anos depois, ele resolveu dar a volta ao mundo de novo, pelo mesmo caminho, mas desta vez, levou uma tripulação de 5 pessoas e conseguiu economizar 12 dias de seu tempo. E mais uma vez, escreveu um livro sobre a aventura, intitulado Mas Sem Fim, que novamente se tornou um best-seller. Sem dúvida alguma, Amir Clink é mais do que um navegador destemido, ele é um herói,
uma lenda mundial e inspiração para milhares de outros velejadores ao redor do globo terrestre. Clink se tornou uma figura mitológica entre os marinheiros mais hardcore. Muitos dos feitos que ele realizou durante sua incrível carreira de 30 anos navegando sozinho nas águas mais perigosas do planeta podem nunca ser repetidos por alguém novamente. Certa vez, ao ser perguntado se ele não tinha medo de não terminar uma viagem quando saía para o meio do oceano sozinho, ele disse: "Pior do que não terminar uma viagem é nunca partir."